Estão prontos aí? Let's go! Página número 34, tá? Deixa eu colocar só aqui, página 34. Questão 34. Página 34, questão número 1. Uma partícula descreve movimento circular uniforme de raio 2 metros e com frequência 2 Hz. Então imagina o seguinte, ó. Você tem uma circunferência de raio 2 metros e aí você tem nessa circunferência um corpo que tem uma velocidade e ele está em movimento circular uniforme. Ô, gente, quando ele fala que a frequência do cara é 2 Hz, o que isso quer dizer? Dizer que a frequência é 2 Hz quer dizer que ele faz 2 voltas a cada 1 segundo. Tudo bem? A partir dessas informações... Ah, tá, ele pede para a gente considerar π igual a 3. Gente, em algumas questões, o cara pede para a gente considerar o π com valor numérico. Tá? Geralmente eles usam o valor 3 mesmo. Ou, eventualmente, pode ser que ele não peça para você substituir π por nenhum valor. Uma vez que não fala nada, você continua deixando o π. Tá? Vocês vão perceber que em algumas situações aparece o π na velocidade, enfim. Ele quer o período, ele quer a velocidade angular, ele quer a velocidade linear, ele quer a aceleração escalar e quer a aceleração centrípeta. Então, ou seja, ele quer tudo. Bom, vamos começar pelo período. Gente, pensa comigo aqui. O que é período? Período é o tempo que ele demora para dar uma volta. Vê que você consegue fazer isso de cabeça. Se o cara dá 2 voltas por segundo, ele dá 2 voltas por segundo, certo? Tá? A frequência dele é 2 voltas por segundo. Em 1 segundo. Qual vai ser o tempo que ele demora para dar uma volta? Isso é o período. Você pode também lembrar que período é o inverso da frequência, né? Você sai rapidinho a conta. Tá? Então, ó, 2 voltas em 1 segundo, uma volta, tantos segundos. Então, o período é 1/2 segundos. O que faz totalmente sentido, né? Se você parar para pensar. Ele demora meio segundo para dar uma volta. Se ele demora meio segundo para dar uma volta, quer dizer que ele dá 2 voltas em 1 segundo, que é exatamente a frequência dele. Tá? Beleza? B. No B ele quer a velocidade linear, não, angular. Ele quer o ômega. O ômega você pode calcular como 2π dividido pelo período, ou pode calcular por 2π vezes a frequência, ou pode calcular por ΔΦ dividido por ΔT. Qualquer uma dessas contas tem que dar certo. Tá? Ó, frequência. Eu gosto de usar a frequência, tá? Sempre. Porque aí não tem nada embaixo aqui. Então eu vou escrever aqui ômega igual a 2πf. Ó, gente, vamos fazer passo a passo comigo, ó. Ômega igual a 2π vezes a frequência. Portanto, ômega igual a 2π vezes 2, que é a frequência. Só que 2π vezes 2 é 4π. Tudo bem? Eu optei por não substituir o π ainda. Já vou substituir, mas eu quero que vocês percebam uma coisa antes. Quando eu fizer essa conta aqui, a unidade dela vai ser qual? Vai ser radianos por segundo.
Agora presta atenção, porque eu queria que vocês tentassem conectar os valores, gente. Eu sei que isso é um pouco difícil. Lembra que eu comecei falando que o cara está dando 2 voltas por segundo, né? 2 voltas por segundo. Ô, gente, quantos graus ele dá a cada volta? Cada volta que ele dá, ele vai andar. Opa, faz isso aqui, ó. Ele anda 360. Ou 2π. Opa, pera um pouquinho. 4π radianos equivale a quantas voltas na circunferência? Duas. Porque cada volta na circunferência é 2π, não é? 2π, 2π. Então, ó, quando você diz que a frequência do cara é 2 voltas por segundo, é a mesma coisa que dizer que ele anda 4π radianos por segundo. 2 voltas. Só que aqui as 2 voltas estão expressas em radianos, tá? Ó, uma coisa importante. 4π radianos por segundo é a mesma coisa que 720 graus por segundo. É exatamente a mesma coisa. Porém, a gente usa normalmente essa porque ela está no sistema internacional. Tá bem até aqui? Esse é o ômega, né? No item C. Ah, vamos colocar o π valendo 3? Vamos colocar o π valendo 3, vai. Para π igual a 3, temos que o ômega é 12 radianos por segundo. Tá? Velocidade linear. Gente, para calcular a velocidade linear, eu tenho várias maneiras também. Quais são elas? Velocidade linear pode ser ΔS por ΔT, mas ela também pode ser 2πr vezes a frequência, mas pode ser 2πr sobre período, ou também pode ser o quê? Ômega R. Isso ou isso é a mesma coisa que a velocidade linear. Dá uma olhada nas fórmulas. Tá bom? Como a gente já calculou o ômega no item anterior, e eu conheço o raio da trajetória, então eu posso fazer que V igual a ômega R. Ó, peguei o ômega que eu tinha calculado no item anterior, que vale 12 radianos por segundo, né? Multipliquei pelo raio, deu 24. E aí observa uma coisa, né? Quando eu estou calculando a velocidade linear, ela vem em metros por segundo. A angular vem em graus ou radianos, tá? Mas elas são equivalentes, uma com a outra. Você quer ver uma coisa? Como tudo tem a ver uma coisa com a outra? Calcula para mim qual é o perímetro dessa circunferência. Perímetro. Quanto vale? 2πr, não é? O π não vale 12? 12 não. O π não vale 3? Então veja se faz sentido o que eu estou falando agora. Ó. O comprimento da circunferência é 12 metros, não é? Ele anda 2 voltas por segundo, não é? 2 voltas são quantos metros? Olha lá. 2 voltas por segundo. 24 metros por segundo. Tá? Uma coisa que é interessante, quando vocês estão começando a estudar isso, gente, costumem sempre fazer o vínculo da frequência com a velocidade linear e da frequência com a outra velocidade. Ó. Observem que 2 voltas por segundo equivale a 720 graus por segundo ou 2 voltas de comprimento 12 a cada segundo. Fala. Aqui é igual. É um igualzítio. Aqui. Tá? Então, percebam que se você observar com atenção, você consegue notar que as duas velocidades,
elas estão compatíveis com a frequência, 2 voltas por segundo, tá? Item D. O que ele pediu no item D, gente? Esqueci. Aceleração escalar. E agora, gente, como é que eu calculo a aceleração escalar? Hã? Não entendi. É anormal. Então, como é que é anormal? Delta V sobre delta T. Exatamente. Lembrar, né, gente, que na aula da semana passada a gente falou bastante que movimentos circulares têm que ter obrigatoriamente uma aceleração centrípeta e podem ou não ter uma escalar. Então, aqui acho que vale a pena a gente parar um pouquinho. Para que Deus criou a aceleração escalar? Para que Deus criou a aceleração escalar? Para mudar a velocidade de seus fiéis. Hã? Mas mudar a velocidade de seus fiéis, como assim, professor? Mudar a velocidade em módulo. Ou seja, quando Deus quiser te fazer andar mais rápido, o que ele faz com você? Te mete uma aceleração escalar. É o famoso água batendo na bunda, né? Só que, gente, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Que tipo de movimento é o movimento que aquele cara está descrevendo? Ele é M, C, U. A letra U significa o quê? Uniforme significa o quê? Sem mudança de velocidade, sem mudança no valor da velocidade. Então a aceleração escalar vale zero. Haha. A aceleração escalar vale zero. Já que o cara não tem aceleração, não tem variação do módulo, tá? Ah, professor, mas ele não está virando. Ele está virando. Mas virar não é uma função da aceleração escalar. Virar é uma função de qual aceleração? Centrípeta, é a outra. Tá? Então, por exemplo, justifique a sua resposta, né? Por que a aceleração escalar é zero? Porque o movimento é uniforme. O módulo da velocidade é constante. Tá? Aí no item E, ele pede aceleração centrípeta. Essa tem um jeito para calcular, né? Também. V quadrado dividido pelo raio. Tá bem? Essa com certeza tem, né? A curva tem raio, o corpo tem uma velocidade, então vai ter uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela vai valer 24 ao quadrado. É que eu vou escrever 24 vezes 24. Porque aí dá para cancelar com o 2, ó. Aí eu divido por 2, né? Que é o raio da curva, tá bom? Corta, corta, 12. 12 vezes 12 dá 288. Isso aqui dá 288. Isso é aceleração centrípeta. Beleza? Questão 2. A questão 1 foi boa para a gente dar uma relembrada nas fórmulas, tá? 2. Um ciclista descreve um movimento circular uniforme de raio 100 metros com velocidade linear 36 km por hora. Determine, para o intervalo de tempo de 10 segundos, qual é o ângulo e o arco descrito pelo ciclista. Ó, gente, então imagina um ciclista partindo de um certo ponto, numa trajetória circular, a trajetória a circunferência que ele está delimitando, né? O trajeto dele tem 100 metros de raio e ele tem uma velocidadezinha para cá. Agora imaginem que
a gente vai cronometrar o movimento desse cara durante 10 segundos. Então, sei lá, vai, ele andou daqui até aqui, ó. Ele fez isso aqui, ó, tá? Num intervalo de 10 segundos. Nesse intervalo de 10 segundos, ele percorreu um arco. Então vamos desenhar aqui, ó. Isso aqui é um delta S. Só que essa linha imaginária aqui, ó, que vai do ciclista até o centro, é uma linha imaginária, tá vendo, ó? À medida que o ciclista se desloca pelo arco, essa linha imaginária, ela varre um ângulo. Tudo isso no intervalo de tempo de 10 segundos, tá? O que que ele pediu para nós calcularmos, gente? O arco e o ângulo. Isso em 10 segundos, tá? Quantos graus ele andou em 10 segundos, ou, né, se preferir aqui, quantos radianos e quantos metros aqui. Tá, mas quais são as informações que ele deu para nós, além do raio? Ele deu o raio, que vale 100. Ele deu a velocidade do corpo, que vale 10 metros por segundo, né? Vamos colocar dessa forma, tá? Para já trabalhar no sistema internacional. E o tempo, 10 segundos. Tá aí. Graças a Deus a velocidade é constante. Eu digo graças a Deus porque quando a velocidade é constante, se você preferir, você pode usar até a regra de 3 para fazer conta. Por exemplo, ó, o cara andou um delta S em 10 segundos. Só que eu sei que ele anda 10 metros por um segundo. Se ele anda 10 metros em um segundo, quanto que ele vai andar em 10 segundos? Tá? Pronto. Professor, você não pode usar aquela fórmula da velocidade que é 2πrf? Nesse caso não vale a pena. Por quê? Eu não tenho a frequência, eu não tenho o período, percebe? Vai ter situações em que eu vou usar a fórmula para calcular a velocidade a partir da frequência, a partir do período. Agora, tem vezes que, pelo que o problema te dá de informação, é melhor você usar o bom e velho delta S por delta T, tá? Que foi o que eu fiz aqui, né? Que aqui eu fiz uma regra de 3, mas se você usar o delta S por delta T, você chega no mesmo lugar, tá? Beleza. Agora eu preciso descobrir o delta φ, o ângulo, né, cara? E agora? O que a gente poderia fazer para descobrir o ângulo? Pensa aí, vai. E me dá uma sugestão. Dá para calcular o comprimento da circunferência? Pode ser. Ele manda usar π igual a 3? Ah, foda-se, vamos usar, não tô nem aí. É, considere π igual a 3, para ficar fácil de fazer a conta. Eu vou fazer desse jeito que a Sara sugeriu, tá? Ó. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer para calcular o ângulo é descobrir quanto mede a circunferência inteira. Eu vou fazer assim, ó. 2πr equivale a 360 graus. Eu conheço esse R, tá? Eu só coloquei aqui o R, pessoal, para vocês entenderem que raciocínio eu estou fazendo. Então, ó, um comprimento de uma circunferência completa equivale a 360 graus. Tá. Quantos metros o queridinho andou na circunferência? 100. Então, se ele andar 100 metros, ele vai andar um ângulo delta φ. Pessoal, uma coisa importante. Eu estou usando 360 porque eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. Mas se eu estivesse trabalhando no sistema internacional, eu usaria o que aqui? 2π. Aí eu usaria 2π radianos. Porque isso aqui, no sistema internacional, é radianos. Tá? Então fica assim, ó. 2π vezes o raio vezes delta φ igual a 360 vezes 100. Confere aí.
Ô, gente, o π você pode trocar por 3, aproximadamente 3. Eu posso cancelar o 100 com o 100. Então, como é que fica isolando o ΔΦ aqui, ó? ΔΦ igual a 360 dividido por 6. 2π, né? 6. Então, isso aqui dá 60 graus. É o que ele andou. Vamos fazer com a conferência aqui? Usando bom senso? Vem cá. Quanto mede a circunferência inteira? 600, 600, que é o 2πr, né? 100, 100 é o que ele andou. 100 não é 1/6 de 600? Olha o ângulo. 1/6 de 360 graus. Então, quando ele anda 100 metros numa circunferência de 600, ele está andando 60 graus de 360 possíveis. Entendem isso? Tá? Tá aqui. Se você quiser trazer para radianos, quanto que dá 60 em radianos? Mas é um cacete vocês, viu? Pi sobre 3. É só lembrar que pi vale 180, tá? Então 180 por 3, tá aqui. Pi sobre 3 radianos. Tá bom? 3. Questão 3. Um corpo realiza movimento circular uniforme com velocidade de 9π metros por segundo. Sabe-se que o raio da trajetória vale 16 e, no instante inicial, o ângulo de fase, grifem isso, o ângulo de fase é π sobre 4. Então, peraí, deixa eu anotar as coisas aqui. Eu tenho um corpo em MCU, ele tem uma velocidade de 9π metros por segundo. Ele está descrevendo uma circunferência com raio 16, e essa informação é nova para nós. Ele chama ângulo de fase, ângulo de fase, π sobre 4. Tá? A gente vai ter que tentar entender o que significa essa história de ângulo de fase. Mas aguenta aí que não é difícil, não. Bom, depois de tudo isso, ele começa a perguntar, ele vai fazer pergunta 3 coisas. A. Determine a velocidade angular do corpo. Determine a velocidade angular e escreva a equação horária do movimento. Escreva a equação horária. Bom, primeiro vamos calcular o ômega, vai, que é fácil. Ômega igual a... E aí? O que eu uso para calcular o ômega? 2πf? Mas 2πf eu não consigo, né? Porque eu não tenho a frequência. Posso usar também 2π sobre período, mas também não dá. Posso usar o que mais? Então, a única maneira de calcular o ômega aqui é lembrar que V igual a ômega R. Porque, ó, eu não tenho a frequência, eu não tenho o período, tá? Então, a única coisa que me permite calcular o ômega é a partir do V, ó. Ele deu o V, ele deu o raio, eu vou calcular. Então, o ômega é igual a V sobre R.
V sobre R, tá? Vai dar um número estranho mesmo, não tem problema. Não vai dar nem para simplificar esse número, ó, de tão esquisito que ele é. Essa aqui é a velocidade angular do maluco, ó. 9π dividido por 16 radianos por segundo. Tudo bem? Essa é a parte, ok, do item A, né? A parte mais tranquila. Só que agora ele pede para a gente escrever a equação horária. Gente, equação horária de movimento é basicamente espaço em função do tempo. Só que aqui tem uma novidade. Quando a gente estudava movimento uniforme, uniformemente variado, toda vez que a gente queria montar uma equação horária, a gente montava uma equação, uma função de espaço por tempo. Agora, no caso do movimento uniforme, não tem só o espaço que varia com o tempo. Por quê? Pensa comigo aqui, ó. À medida que o corpo vai andando, ele vai percorrendo um espaço, o ângulo também vai aumentando, não vai? Então, quando a gente trabalha com equações de movimento circular, a gente pode montar dois tipos de equação horária. Uma que relaciona o espaço com o tempo e a outra que relaciona o ângulo com o tempo. Então a gente vai ter duas equações horárias. Uma para a posição e outra para o ângulo que está acompanhando a posição. Tá? Elas são equações muito, 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 muito parecidas. Vamos mostrar para vocês aqui, ó. A equação de espaço vocês sabem, gente. Ó, S igual a S0 mais VT. O que é o S, pessoal? É a posição que o corpo está num dado instante, é uma posição genérica. O que é o S0? Hã? Então, é aqui que está o nosso probleminha. Por quê? Para eu botar um S0 nessa conta, eu preciso saber onde o corpo estava no início. E é aí que entra o ângulo de fase. Então, presta muita atenção agora. Se eu quero montar uma equação horária aqui na circunferência, o que eu preciso garantir? Primeiro, que essa circunferência tenha uma origem, ela tem que ter um zero, e nós temos que adotar para essa circunferência um sentido positivo ou negativo. Igual a gente faz na estradinha do movimento. Toda vez que eu vou analisar um movimento, você lembra que eu fazia sempre isso? Falava, olha, escolhe aí uma origem. Agora adota um sentido como positivo, certo? Nos movimentos circulares, pessoal, a gente vai copiar a nossa querida trigonometria. Quando vocês estudam trigonometria, lá na circunferência, onde é o zero? O zero é aqui, não é? Ó? E aí, se eu pedir para você dizer, ó, dá para mim um ângulo de 40 graus, você vai girar para onde? Para cá, não é? Por quê? Por que para cá? Porque falaram que é. Não falaram para vocês que era isso? Ele está usando um sentido como positivo. É um sentido como positivo. Então veja, nós temos que tentar imaginar que na minha estrada o zero está aqui. E o corpo está andando num certo sentido. Tudo bem? Beleza. Agora me diz uma coisa. Onde está a posição inicial do corpo? Na circunferência. Ela está justamente aqui, ó. Esse termo que ele usa para ângulo de fase, o que ele está querendo dizer aqui é a posição inicial do corpo. Ele não partiu do zero, ele não partiu da origem. Ele não partiu da origem, ele partiu do π sobre 4 na nossa circunferência. Tá? Onde está o π sobre 4? Aqui, ó. É esse zero. Então ele partiu daqui e foi andando em movimento circular. Vai embora. Oi.
Hã? 45, desculpa, eu tô desenho errado, perdão. É aqui, é no 45. Seria o π sobre 4, né? Π sobre 4. Tá aqui, ó, o S0, perdão. Aqui, tá? Então ele sai daqui e vem. E vai andando, e vai andando, e vai andando indefinidamente. Tá? Qual a velocidade dele? Cuidado, hein? É essa daqui. Então vamos lá, ó. S igual. Precisamos já achar o S0. Não. Eu não tenho S0. Aí é que tá. Eu tenho o ângulo correspondente ao S0. Eu quero isso aqui, ó. Hum, hum, hum. Vamos, gente. Me ajuda. Como que eu descubro quanto vale esse arquinho aqui, ó? Faz a mesma coisa que eu fiz no outro. Quer ver, ó? Então vamos escrever aqui, ó. Descobrindo S0. Eu vou fazer uma regra de 3, tá, gente? Eu vou fazer assim, ó. A circunferência inteira, ela tem 2π radianos e o comprimento dela é 2πr. 2π vezes o raio. Então, ó, para uma circunferência inteira, eu tenho o comprimento inteiro, 2πr. Qual vai ser o S0 para 45 graus? Quando a gente acha que não dá para piorar, né? E aí, gente? Dá para cortar aqui, não dá? Ó? Eu posso cortar o 2π com 2π daqui, ó. E daí fica S0 é igual a π sobre 4 vezes 16. Então, S0 igual a 4π. Tá bom? Quanto mede esse arco aqui? 4π. Quanto dá 4π, mais ou menos? Só para vocês terem uma noção. 4 vezes 3 dá mais ou menos uns 12, né? Tá? Mas eu vou colocar assim na equação, ó. Esse aqui é o só sorvete, ó. Tá? Eu tenho a velocidade? Tenho. Então agora vem aqui, ó. S igual a S0 mais VT. Olha que equação horária esquisita. S igual a S0 mais VT. Eu vou esperar todo mundo processar, ver se tem dúvida, que aí eu volto e explico de novo. Oi? Porque eu estou usando uma equação de posição, não é? Isso aqui é diferente disso, ó. Exatamente, eu vou fazer outra também. Porque você percebe que no exercício ele falou assim, me dá a equação horária. Mas ele não fala se é posição ou ângulo. Então eu vou montar as duas. Essa daqui é a equação horária que me dá o quantos metros ele está andando. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma segunda equação horária, que é essa daqui, ó. Que é para descobrir o ângulo, tá? O que, que a gente observa nas duas equações, pessoal? Elas são ambas equações de primeiro grau. Só que, na primeira, ele relaciona espaço por tempo. Aqui ele relaciona ângulo por tempo. Tá bom? Então vamos lá. Vocês viram o trabalho que deu para descobrir o maldito do S0? Eu não tenho esse trabalho para descobrir o φ0. Adivinha quanto é o φ0? Π sobre 4.
tá? É o ângulo de fase inicial. É de onde o corpo começou a andar, tá? Então aí a equação fica φ igual a φ0 mais. Agora olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu vou colocar o ômega. O ômega, que eu esqueci quanto que vale. É aquilo ali, né? 9π sobre 16t. Tudo bem? Aí depois ele pede. Calcule o ângulo de. Tá. Item B. Calcule o ângulo de fase no instante 4. Vocês conseguem compreender essa pergunta? Calcule o ângulo da fase no tempo 4. Traduz isso para mim. Traduz isso para mim. Traduz isso para mim. Quero que você me explique a pergunta. Isso. Tipo assim, se o cara fica andando 4 segundos, onde ele vai estar no ângulo? Que ângulo ele vai estar? Então vamos colocar 4 aqui. Tudo bem? Ô, gente, deixa eu só fazer um comentário, porque existe uma pequena diferença entre perguntas, tá? Ó, uma coisa é ele perguntar assim: calcule o ângulo no instante 4. Outra coisa é ele perguntar: calcule a posição no instante 4. Vocês percebem essa diferença? Porque ele pode te perguntar onde ele está no instante 4. Aí eu uso a equação de posição. Ou qual é o ângulo no instante 4, tá? Eu vou fazer as duas coisas. É o item B, né? Primeiro vamos para a resposta, né? Ele quer saber qual o valor de φ quando t for igual a 4. Tá bom. Π sobre 4 mais 9π sobre 16 vezes 4. Tá? Cancela aqui, ó. Dá 4. Então vai ficar φ igual a 10π sobre 4. Tá bom? Ou se quiser, 5π sobre 2, né? Radianos. Só radianos. Tá? Agora, se ele perguntasse qual a posição, aí eu usaria essa equação, ó. Tá? Uma coisa é a posição, outra coisa é o ângulo. Item C. Construa o gráfico de ângulo da fase em função do tempo. Um gráfico de ângulo por tempo. E aí, gente? Como que a gente espera ter um gráfico de ângulo por tempo? O segredo para você descobrir que gráfico que você tem que desenhar é olhar para a função e tentar enxergar ela matematicamente, tá? Veja que função que vocês conheçam, veja que função que vocês conhecem que tem esse perfil, ó. É a mesma função. É a mesma função do sorvete, né? Tá? Quando eu vou desenhar um gráfico desse tipo aqui, eu costumo fazer isso, ó, gente. Vê se vocês concordam. Uma reta crescente, tá? Por exemplo, numa questão de múltipla escolha, o que vocês precisariam tomar cuidado no gráfico? O gráfico ele é uma reta crescente. Agora, precisa tomar muito cuidado com os pontos que você põe no gráfico.
Né? Porque o que pode acontecer numa questão de múltipla escolha? Ele pode colocar tipo, dois ou três gráficos assim e mudar os pontos do gráfico, né? Então, cuidado. Que ponto eu tenho que colocar aqui, ó? Que ponto? Ah, o ângulo inicial, exatamente, de onde ele saiu. Ele saiu de que ângulo aqui, ó? Π sobre 4. Então, taca lá o ângulo. Π, opa, π sobre 4. Tá bom? Aí seria interessante você colocar no gráfico também um outro ponto. Um outro ponto. Né? Porque começar só do π sobre 4, ele podia estar mais assim, né? Então a inclinação vai depender de um segundo ponto. De um segundo ponto. Aí o que que a gente poderia fazer, por exemplo, para colocar nesse segundo ponto? Quando o instante é 4, o ângulo que ele está é 5π sobre 2. Tá? Então ficar atentos. É sempre assim, né? Por exemplo, se cai uma questão dessa no Enem, são 5 alternativas. Tem duas alternativas assim. Sempre vai ter duas. Aí qual que vai ser a certa ou errada? Vai depender dos números aqui, ó. Tá? Eu tenho mais 3 perguntas para fazer ainda, tá? Deixa eu ver, já acabou o exercício, né? Acabou. Tá. Perguntas extras. O que que dá se eu calcular a área desse gráfico? Área. O que que será que dá a área desse gráfico? Nada. Nada, 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 nada. Professor, mas como que eu vou saber quando que calcular? Já falei 1000 vezes, eu vou falar mais uma. Toda vez que você calcular a área de um gráfico, o que que você está fazendo com as grandezas? Multiplicando. O que que dá a multiplicação de um ângulo por um tempo? Porra nenhuma. Não existe nada que seja ângulo vezes tempo. Então, cuidado com essa história. É diferente se fosse um gráfico de velocidade. Por quê? Porque quando eu multiplico velocidade por tempo, aí eu tenho delta S. Aí cuidado. Então, ó, cuidado com essa história de área, tá? Agora, a inclinação do gráfico. Aqui a gente precisa parar e olhar de novo. Vocês sabem que lá na matemática existe toda uma história a respeito da inclinação. E a gente já discutiu isso na física. Gente, quando você calcula a inclinação de um gráfico, o que você está fazendo com as grandezas? Quando eu calculo a área, eu estou multiplicando as grandezas. E quando eu calculo a inclinação? Divisão. O que que dá delta φ por delta t? Quer ver, ó? Observa que isso aqui é um delta φ, não é? É o quanto de ângulo ele andou. Isso aqui é o que, gente? Delta t. Então veja, quando eu calculo delta φ sobre delta t, é como se eu estivesse calculando a tangente desse ângulo. Só que nesse caso, isso aqui é a velocidade angular, não é? Então veja, assim como no gráfico de espaço por tempo, a inclinação me dá a velocidade linear, num gráfico de ângulo por tempo, a inclinação me dá a velocidade angular. Então se eu pegar o delta φ, quer ver, ó, que seria essa diferença aqui, ó, pelo delta t, essa diferença aqui, ó, eu acho o ômega. Quer ver? Vamos fazer um teste. Vocês vão ter que me ajudar agora. Quanto mede isso aqui, ó?
Isso. 9 sobre 4, 9π sobre 4, né? 9π sobre 4. Sobre ΔT, 4. Olha quem apareceu. 9π sobre 16. Ou seja, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz na primeira aula de movimento uniforme. Só que eu não estou fazendo mais com o V, estou fazendo com o ômega. Dá uma olhada. Porque 9π sobre 4, a conta que eu fiz foi 5π sobre 2, que eu preciso descobrir esse valor aqui, ó. Certo? Para eu descobrir esse valor, o que eu fiz? Eu peguei o grandão e subtraí do pequenininho. Então eu fiz isso, ó. 5π sobre 2 menos π sobre 4. Só que eu fiz isso meio rápido. Aí eu tirei o mínimo, 4 aqui, ó. 4 por 2 dá 2, vezes 5, 10, 10π, borboletinha, né? Menos 4, 4, 1, π, dá 9π sobre 4. Entendeu? Aí eu cheguei aqui, ó. Tá? Vai, mais perguntas. Tá doendo? Pergunta, porra! Pergunta! Vamos. Vamos ver. Vamos ver. Ó, a pergunta dela, eu vou sugerir um adendo na sua pergunta. Eu quero construir o gráfico do ômega em função do tempo. A Amanda perguntou aqui. Eu quero desenhar o gráfico do ômega em função do tempo. Ok? Então vamos lá. Gráfico de. Ah, mas Danilo, por que que você está querendo calcular o ômega por tempo? Calma que você vai entender. Vamos lá. Ô, gente, qual que é o ômega desse maluco? Tá. O gráfico vai ser crescente ou decrescente? Como que vai ser? Oba! Alguém acordado. Sempre bom ter alguém acordado, tirando eu. É constante, professor. Mas por que que é constante, gente? Porque o movimento é uniforme. A velocidade é sempre a mesma. Tá. O que que aconteceria se eu calculasse a área até o instante 4? Vamos ver? Vamos calcular essa área? Teoricamente, a hora que eu calcular, o que que eu vou achar? O que que eu vou achar? Vocês já assistiram Round Six? Não? Lembra da boneca? Eu tô assim agora. Vamos, gente. Não se mexe, só fala. O que que dá área aqui? Sem se mexer. Só fala. O que que dá área aqui? Vai dar o delta phi, caralho. Caralho. Dá o delta phi. Gente, velocidade por tempo não dá delta S? Ômega por tempo dá o delta phi. Vamos conferir se isso é verdade. Vamos conferir se isso é verdade. Bom, o delta phi vai dar. Pega o ômega. Quantos que vale o ômega? 9π sobre 16. Vezes delta t, 4. Então o delta phi deu quanto? 9π sobre 4. Vamos ver se bate mesmo? Vamos ver se isso é verdade? Então o que que eu acabei de descobrir, só para a gente não se perder? Que se eu andar de 0 a 4 segundos, o ângulo que eu vou varrer vale quanto? 9π sobre 4, não é? Tá. Se isso aqui for verdade, isso tem que respeitar uma outra conta. Vamos fazer a conta? Ó, se esse ΔΦ aqui der igual a isso aqui, significa que isso que você está falando está certo. Então vamos lá. Ômega, 9π sobre
16 igual a ΔΦ sobre 4. Yes, olha lá. Passa o 4 para cá, ó. ΔΦ deu quanto? 9π sobre 4. Vocês estão percebendo que a propriedade é absolutamente a mesma? Só muda o quê? Se aqui for V por tempo, a área dá o ΔS. Se aqui for ômega por tempo, a área dá o ΔΦ. Agora volta. Se aqui é V por tempo, a inclinação te dá. Desculpa, se aqui é espaço por tempo, a inclinação te dá velocidade linear. Se aqui é ângulo por tempo, a inclinação te dá velocidade angular. Então, a inclinação ela te dá velocidade. A área te dá o ΔS. Só que cuidado, aqui o gráfico é de posição por tempo. Aqui o gráfico é de velocidade por tempo. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, antes de vocês saírem respondendo questão de gráfico, vê o título do gráfico, tá? Porque isso aqui pode ser um gráfico de velocidade, pode ser um gráfico de aceleração, pode ser, sei lá. Você tem que olhar o gráfico, tá? Não olha só a forma, olha o título. Difícil, né? Eu tinha mais uma pergunta para fazer. Lembra que eu falei que tinha umas perguntas extras? Eu quero calcular o período desse movimento. Olha que macete louco isso aqui, ó. O que que é o período? O período é o tempo que ele demora para dar uma volta completa, não é? Tá. Então, olha para essa equação aqui, ó. Φ igual a φ0 mais ômega t. Ô, gente, eu tenho φ0, não tenho? Espera aí. Aqui. Eu tenho φ0, não tenho? Então fica assim, ó. Φ igual a φ0 mais ômega t. Tá. Ô, gente, o período não é o tempo necessário para ele andar uma volta completa? Tá. Quando ele andar uma volta completa, você concorda que ele andou mais 2π em relação ao que ele estava? Então veja, se eu quiser achar o período, eu tenho que colocar aqui, ó, uma volta completa. Uma volta completa de onde ele estava. Então eu vou colocar uma volta completa de onde ele estava, ó. Ó, peraí, tô me fechando aqui. Ó, olha o que eu fiz, gente. Φ igual a φ0 mais ômega t. No lugar do φ, o que que eu fiz? Ele não saiu do π sobre 4? Para ele andar uma volta inteira, quando ele andar uma volta inteira, onde ele vai estar? Ele vai estar no π sobre 4 mais uma volta completa. Então, a hora que eu colocar 2π mais π sobre 4, eu vou querer saber que instante isso aconteceu. Que instante isso aconteceu? A hora que eu souber que instante isso aconteceu, eu acho o período. Tá? O que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso cortar esse π sobre 4 com esse π sobre 4. Zoom, zoom. O que mais que eu posso cortar? Mais uma coisinha. Porque ficou, ó, 2π. Deixa eu fazer aqui. Ó. 2π igual a 9πt. É isso? 9πt sobre 16, é. 9πt sobre 16. Dá para cancelar os π's? Passa o 16 para lá multiplicando e o 9 dividindo. Então vai dar t igual a 32 sobre 9. Aí. Para nossa sorte, tá? Agora vem a notícia boa. Para nossa sorte, não costuma cair muito equação angular. Tá? Sorrisinho, né? Eu detesto vocês.
Agora acabou de vez, tá? Agora imagina, eu não vou fazer, tá? Por motivos óbvios. Imagina isso aqui na versão Torricelli, na versão sorvetão, porque quando o movimento é acelerado, você vai ter equações horárias, tipo, do mesmo jeito que você tem sorvetão, Torricelli, você teria aqui também, tá? Só que graças a Deus a gente não faz isso porque o vestibular não cobra. Questão número 4. Se vocês me permitirem, agora eu vou parar um pouquinho os exercícios e fazer um pouco de teoria, tá bom? Para a gente poder fazer as outras questões. Hum. Essa partezinha aqui é uma parte que cai bastante, e o legal dela é que ela não tem análise de equação de movimento. É uma coisa mais tranquila. Vocês já devem ter, quem estuda movimento circular certamente passa por esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto, ele é o ponto mais conhecido do assunto. Por quê? Porque é o ponto que o vestibular mais gosta de cobrar exercício, tá? Que é o que a gente chama de transmissão de movimento. Gente, quando a gente, quando a sociedade capitalista começa a se automatizar, isso só foi possível por conta de uma série de inovações tecnológicas, sobretudo o desenvolvimento da máquina a vapor. A máquina a vapor, ela é um dispositivo que gera movimento a partir de um sistema onde um gás basicamente fica fazendo isso, ó. Então imagina que você consiga colocar um gás dentro de um sistema que consiga expandir, contrair, expandir, contrair. Esse movimento automatizado, ele revoluciona a indústria. Só que tem um problema. Deixa eu montar para vocês aqui um esqueminha que eu quero que vocês analisem comigo. Então olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar um sistema, um cilindro, e vou colocar aqui dentro um gás. Um gás, tá? E aí, o que que eu vou fazer com esse gás de maneira muito rápida? Eu vou esquentar, esfriar, esquentar, esfriar, esquentar, esfriar. Eu vou fazer isso de maneira muito rápida e constante. O que que vai acontecer com o sistema se eu ficar esquentando e esfriando, esquentando e esfriando, esquentando e esfriando? Quando eu esquentar o gás, ele vai empurrar essa tampa para cima. Ele vai tender a dilatar, as moléculas vão ganhar calor e o gás sobe. Quando a tampa estiver aqui em cima e eu quiser fazer ela descer, eu esfrio o gás. Ela faz isso. De maneira muito, muito, muito simplificada, é isso que o motor faz. Desde os motores lá da vapor até os motores mais famosos ultimamente aí de combustão, ele fica fazendo isso aqui com o gás. Só que esse movimento aqui, gente, não faz uma roda girar. Vocês já viram uma roda girando assim? Como é que eu transformo um movimento de vai e vem num movimento de círculo? O que que os caras fizeram? Eles acoplaram aqui um sistema assim, ó. Aqui. Isso aqui é chamado de roda de inércia, porque ela está solta, ela está presa num eixo e ela está solta, tá? Uma roda de inércia. Aí o que que os caras fazem? Eles têm um sistema aqui de duas hastes conectadas por uma dobradiça, tipo um cotovelo assim, ó.
Imagina aqui um braço que faz isso, ó. Ok? O que acontece? Quando o gás expande, quando o pistão sobe, esse sistema aqui, ó, empurra a roda de inércia para lá. Então, tipo assim, na subida, essa roda dá meia volta. Blum. Subiu, deu meia volta. Na descida, ele completa a segunda meia volta. Então eu faço isso, tsum, tsum. Quando eu faço isso, tsum, tsum, a roda deu uma volta. Deu uma volta. Deu uma volta. Então, isso aqui é o que permite você automatizar qualquer tipo de processo. Tá, bom, onde eu quero chegar com isso? Esse sistema ele é ótimo, ele é bonito, mas ele tem um pequeno problema. A frequência da roda depende da frequência do motor. Então, se o motor faz 40 vezes por segundo, essa roda vai girar 40 vezes por segundo. Fechou? E aí é que vem a sacada. Por quê? Eu consigo criar sistemas onde esta roda, que está se movimentando a uma certa frequência, se conecte a outras rodas que podem girar a frequências diferentes. A transmissão de movimento, ela basicamente vai transmitir um movimento circular de frequência X para um segundo movimento circular de frequência Y. Por meio desse tipo de dispositivo, a gente consegue escolher a frequência que eu quero girar, independente da frequência do motor. Então tá, o motor está girando 60 vezes por segundo. Tá, mas eu quero girar 300. Eu consigo fazer isso acontecer. Desde que eu faça a acoplagem correta. Tá, e como que a gente faz isso? Você tem várias maneiras de conseguir transmitir movimentos. Eu vou citar 3 casos, ok? O primeiro caso, ele é assim, ó. Só um parênteses, tá? A termodinâmica vai estudar exatamente o que acontece aqui dentro, ó. Tá? Quando a gente for estudar trabalho de gás, energia interna, a gente estuda exatamente esse evento. Agora eu estou preocupado em estudar esse aqui. Então, ó, o primeiro caso é o seguinte: você tem uma polia, tá? Eu vou chamar essa polia de polia 1, que é a polia que está ligada no motor, tá? Polia 1. Aí eu posso fazer assim: eu posso pegar essa polia 1, conectar uma corrente, uma correia, e acoplar essa correia na segunda polia. Isso é uma forma de você transmitir movimento. Caso 1. Eu vou chamar esse caso de polias acopladas por uma correia. Polias acopladas por uma correia. Que é exatamente da bicicleta, né? Tá? Na verdade, esse tipo de dispositivo é o dispositivo que a gente usa nas motos, nas motocicletas, nas bicicletas, até nos carros. Tá? Nos carros você tem um sistema muito parecido com esse aqui. E aí nós temos aqui uma polia 2. Tá? A polia 1, ela tem um raio R1 e gira com uma frequência F1, tá? Essa frequência F1 é a frequência do motor, de novo, repito, tá? Aí eu vou escolher uma outra polia para acoplar no meu sistema, tá? Essa outra polia, ela tem um raio R2 e ela tem uma frequência F2, tá bom? E qual é a história principal do sistema? A frequência da polia 2, ela vai depender da relação entre raios. Vou repetir essa frase. A frequência da polia 2, vamos escrever isso aqui, ó.
a frequência da polia 2 F2 depende da relação entre raios. Tá bom? Eu vou dar um exemplo meio prático para vocês entenderem como isso muitas vezes você pode ver presenciar isso. A próxima vez que você vir alguém andando de bicicleta, sobretudo se essa pessoa estiver subindo uma rua ou numa rampinha assim, presta atenção na frequência com que ela pedala e na frequência com que a roda gira. Você vai perceber uma coisa muito surreal. Quando a pessoa está subindo uma ladeira naquelas bicicletas que tem marcha, né? Não estou falando das bicicletas normais. As bicicletas que tem marcha que você consegue escolher a marcha que você quer usar, né? Quando você está subindo numa ladeira, a gente usa uma marcha chamada de leve. O que que a marcha leve faz? Ela te permite dar várias pedaladas enquanto a roda gira bem devagar. Então, quando você vê uma pessoa subindo uma ladeira de bicicleta, pode reparar, ela está pedalando muito mais rápido do que a roda está girando. Essa diferença de frequências pode ser calculada aqui, ó. Então, por exemplo, imagina que isso aqui seja a polia do cara que está pedalando. Ele está pedalando aqui com uma frequência. Essa roda está girando diferente, uma outra frequência. O que a gente quer? Aprender a fazer conta com isso. Tipo, se ele pedir essa frequência e me der essa, ou se ele pedir essa frequência e me der essa, como que eu faço essa conta? Tudo bem? Então, ó, como resolver? Primeira coisa que eu vou fazer para resolver essa história é fazer um desenho aqui. Imagina que você esteja vendo esse sistema se movimentar na sua frente. Aí você pega um pincel e vai fazendo várias marquinhas na corrente. Eu vou desenhar várias marquinhas na corrente. Tudo bem? Vamos nomear cada marquinha dessa. Marquinha A, B, C, D, E, F, G, H, I. Imagina tudo isso andando, tá? Imagina tudo isso andando. Ô, gente, se você está imaginando tudo isso andando, diz para mim uma coisa. Qual dos pontos da corrente está andando mais rápido? De A até I. Qual dos pontos da corrente está andando mais rápido? Não? Eu já sei a resposta, mas eu não quero falar. Vê aí. Qual está andando mais rápido? Os daqui? Os daqui? É? Os daqui? Qual daqui? É? Esse? Oi. Qual? Esse? Hã? Vamos! Quem está andando mais rápido? Tenta imaginar isso andando, gente, na sua frente. Tenta imaginar esses pontos se movendo na frente de vocês. Qual está andando mais rápido? Nenhum. Nenhum. Ô, gente, vocês já imaginaram uma pessoa andando de bicicleta e de repente um ponto da corrente ultrapassando o outro? A corrente está se ultrapassando. Não tem como. Todos os pontos que estão nesta mesma corrente têm a mesma velocidade linear. Isso é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, ó, está vendo esses dois pontinhos aqui, o H e o I? Eles estão andando numa circunferência grande, não estão? Embora eles estejam andando numa circunferência grande, eles têm que andar com a mesma velocidade que os caras que estão desse lado. Senão a corrente ou ela estoura, porque um ponto vai mais rápido que o outro, a corrente arrebenta, ou se o ponto de trás começar a andar mais rápido que o da frente, a corrente se ultrapassa. A corrente ela não tem como fazer isso.
Então, qual é a sacada para você descobrir frequências? É pensar que qualquer ponto da polia 1 está girando com a mesma velocidade de qualquer ponto da polia 2. Os outros pontos aqui do meio não importa. Então eu vou escrever assim, ó. Como resolver? A gente parte dessa igualdade aqui, ó. V1 igual a V2. Gente, cuidado, porque V não é ômega. Entende o que eu estou dizendo? Essa aqui é a velocidade linear. Tá bom. Como é que eu calculo V? Eu posso calcular em função do período ou da frequência. Eu vou calcular em função da frequência. Então é 2π R1 F1 igual a 2π R2 F2. Tá? Eu estou usando a equaçãozinha do V igual a 2πRF. Aí você já começa a perceber, pessoal, por que que eu escrevi aqui em cima, ó, a frequência depende da relação entre raios. Veja por quê. Ao abrir a conta, eu cancelo o 2π. E aí eu cheguei na seguinte relação, gente. R1 vezes F1 igual a R2 vezes F2. Só estou escrevendo aqui em cima para ficar mais visível, tá? Gente, tem uma frase matemática escrita aqui na tua cara. O que está escrito aqui? Que o raio e a frequência são inversamente. Porque, ó, veja como é fácil você provar isso. No meu desenho aqui, quem é maior, o raio da polia 1 ou o raio da polia 2? O da 1, né? Então vem cá. O raio da polia 1 é grande e o raio da polia 2 é pequeno. Agora para pensar comigo, gente. Se o raio vezes a polia tem que dar igual, para que isso aconteça, se o raio 1 é muito maior que o raio 2, o que tem que acontecer com as frequências para que as contas fiquem iguais? Elas têm que compensar, não tem? Então a roda maior, ela vai girar com uma frequência baixa. E a roda pequena vai girar com uma frequência alta. Então, por exemplo, se a gente estivesse vendo isso aqui girando, o 1 estaria assim, ó. Imagina o 1 assim. Agora o 2 está assim, ó. Ah, eu não consigo fazer um devagar e um rápido. Vocês estão rindo? Tenta fazer. Um devagar, faz assim, ó. Um devagar e o outro rápido. Ó, não... Dá risada. Faz. Faz aí. Vai. Não dá, aí, tá vendo? Faz. Pera aí. Ai, que merda. Tá indo? Tá bom? Ou então eu guardei assim. Quanto menor, gira mais rápido. Pronto. A aula inteira se resume nisso. Quanto menor, gira mais rápido. Tá? Quanto menor, gira mais rápido. Tá? Agora, calma aí. Existe uma outra maneira de você desenhar isso aqui. Não de você desenhar, de você construir um sistema que faça isso acontecer. Tá? Vou escrever aqui uma outra forma. O caso 1 pode ser montado de outra maneira. O caso 1 pode ser montado de outra forma. Vocês já viram algum relógio, gente, sem ser digital? Os relógios analógicos, como que eles funcionam por dentro? Os de ponteirinho? Se você abrir um relógio daqueles mais antigos ou aqueles mais chicão, assim, né? Você vai ver dentro do relógio várias polias. Na verdade, várias não. Por exemplo, se você tiver um ponteiro de hora, minuto e segundo, você vai ter três polias.
Só que para pensar, gente. Imagina um relógio que tem três ponteiros: hora, minuto e segundo. O ponteiro das horas, ele demora 12 horas para dar uma volta inteira. O ponteiro dos minutos demora quanto para dar uma volta inteira? 1 hora, 60 minutos. E o ponteiro dos segundos demora quanto? 60. Então você concorda que cada ponteiro gira com uma velocidade diferente? Como que eu consigo montar um relógio que funciona com uma bateria, alimentando três ponteiros? É aí que entra o sistema. No caso do relógio, você não vai colocar corrente dentro do relógio. O relógio é pequeno. Então o que os caras fazem? Eles montam polias, só que se você der um zoom nessa polia aqui, ó, ela é toda assim, ó. Ela tem uns dentes. Ela é dentada, parecida com a polia da bicicleta. E aí o que os caras fazem? Eles encaixam uma polia na outra, assim, ó, dente com dente. Vou colocar um assim, ó. Ué. Você já deve ter visto o desenho assim também, tá? Aí, tipo assim, você tem três polias. Eu estou dando exemplo de três, mas podia ser mais, menos, enfim. Uma delas está ligada no motorzinho. Então, sei lá, faz de conta que a polia um está ligada no motorzinho. Ela tem um raio R1, a polia 2 tem um raio R2, a polia 3 tem um raio R3. Nesse caso, está acontecendo exatamente a mesma coisa que do primeiro. Todos os pontos, se você pegar aqui, ó, pega esse pontinho aqui na polia um, ó, chamar de ponto A. Pega um ponto na polia 2, ponto B. Pega um ponto na polia 3, ponto C. Esses três pontos, para que as polias estejam conectadas dessa forma, eles têm que girar com a mesma velocidade linear também. Também. Então aqui eu poderia fazer uma regra tipo assim, ó. R1 vezes F1 igual a R2 vezes F2 igual a R3 vezes F3. Quantas vezes vocês quiserem, tá? Na apostila de vocês, vocês vão encontrar um exercício muito tradicional da Unesp, que é exatamente uma figura como essa, só que eu acho que tem uma quarta poliazinha. Aí o que o cara faz? É filho da putagem. Ele dá a frequência dessa e quer saber a última. Então você vai fazendo, tá? Beleza? Só tem uma diferença entre os dois casos. Quem descobre qual é? O cálculo é o mesmo, tá vendo, ó? O cálculo é o mesmo, mas tem uma diferençazinha entre você montar o sistema assim e você montar o sistema assim. Exatamente, o sentido. Quer ver, ó? Por exemplo, se eu girar essa roda aqui, ó, no sentido horário, essa daqui gira no horário também. Então, quando você conecta as duas polias por uma corrente, as duas polias vão girar no mesmo sentido. Se uma está girando horário, a outra gira horário. Se uma está girando ante, a outra gira ante. Só que nesse caso é diferente, é muito curioso. Por quê? Cada polia acoplada na outra vai girar no sentido oposto. Quer ver? Imagina que essa polia aqui, ó, ela está girando no sentido horário. Você concorda comigo que se essa polia está girando no sentido horário, esse ponto aqui, ó, ele tem que estar sendo jogado para baixo? Tudo bem? Se esse ponto aqui está sendo jogado para baixo, é porque essa polia está girando para cá, ó. E aí, esse ponto aqui, ó, ele está girando para cima, não está? Então essa daqui está girando para onde? Para cá. Entenderam qual é a loucura? Aqui é horário, ante. Aí horário, se eu colocar uma outra aqui, ante. Tá? Sempre sentidos opostos, cada polia que você acopla. Tá? Mas o cálculo é o mesmo. Tá bom? Vocês também escutaram, né?
Foi uma criança, isso? De certo, passou perto da loja de brinquedo. A mãe não quis comprar nada, óbvio. Sabe aquela frase? Na volta a gente compra? Então. O pior é quando dava o escândalo aí a mãe de vocês já deve ter feito isso também. Em casa a gente conversa. Já ou não? Cara, esse em casa a gente conversa era foda. Caso 3. Na verdade, esse era o 2. Então eu vou escrever assim, ó, caso 2. O caso 2 é o caso um montado de outra forma. Tá? Oi. Não, aí é que tá. Vamos lá, essa pergunta ela é boa. Aqui nos dois casos, a velocidade linear é igual, mas a angular não. Porque, ó, ômega não é igual a 2π vezes f? Quem perguntou do ômega? Ah, ó, ômega não é 2π vezes f? Pensa comigo. Se as frequências são diferentes, o ômega vai ser diferente. Entendeu? Para que você tenha duas rodas com o mesmo ômega, elas precisam girar com a mesma frequência. E para que elas girem com a mesma frequência, você precisa garantir que elas têm o mesmo raio. Aí tudo bem, aí tá tudo certo, tá? Nesse caso, agora aqui é outra história, tá? Ai, ficou meio estranho esse desenho. Vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho só. Vocês conhecem algum sistema que funciona assim, ó? Isso, as rodas do carro. É um eixo. Olha como é diferente, pessoal. Aqui eu peguei duas polias, uma polia 1, uma polia 2, tá? Cada polia tem um raio, R1, R2. Cada polia tem uma frequência, F1, F2. Percebe que a princípio a gente está com uma situação muito parecida. A diferença foi como a gente organizou as polias. No primeiro caso, tanto num como no outro, a gente colou as polias de alguma maneira, forçando as duas ou três polias a girarem com o mesmo V. Gente, aqui a história é completamente diferente. Observa uma coisa aqui, ó. A polia 1, ela gira com uma frequência F1. A polia 2 gira com uma frequência F2. Essas duas polias estão ligadas no mesmo eixo, que por sua vez está ligada num motor. Só que o que acontece, pessoal? Pensa comigo. Imagina que você pegue um ponto, bem aqui, ó. De novo essa história do pontinho. Pega um pontinho aqui na ponta da polia 1 e pega um pontinho na ponta da polia 2. Imagina que o sistema está desligado. Desligado, está paradinho. Então você olha aqui em cima, você vê os dois pontos. Se eu ligar o motor a ponto do A dar uma volta inteira, você concorda que o B obrigatoriamente tem que dar uma volta inteira? Por quê? Por que ele tem que dar uma volta inteira? Porque ele está preso no mesmo eixo. Ele está preso no mesmo eixo. Enquanto esse cara aqui girar uma volta completa, esse cara gira uma volta completa. Mas pera um pouquinho. Se os dois giram o mesmo número de voltas por tempo, significa que a frequência é a mesma. A frequência de giro desses dois pontos é a mesma. Se você ficar olhando essa roda girar, você vai ver os dois pontos fazendo isso, ó, exatamente juntos. Zum, 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 zum,
Zoom. O que é diferente disso? Aqui você tem uma devagar e outra rapidinha. Então aqui, ó, a frequência de rotação do um é igual à frequência de rotação do 2. Isto por quê? Porque os dois têm a mesma velocidade angular. Essa é a sacada, gente. Quando as duas polias estão acopladas no mesmo eixo, elas têm que girar com a mesma frequência e, portanto, com o mesmo ômega. Tá? Mas, essa é a perguntinha. Que ponto está andando mais rápido, A ou B? Considerando que A e B, né, estão cada um num círculo. O B ou é o A? É, vamos considerar que os raios sejam diferentes, tá? Quem será que anda mais rápido, hein? Eu acho que é o A também. Eu acho que é o A. E eu vou explicar por que que eu acho que é o A. Sem fazer conta, tá? Depois a gente faz a conta para provar. Ô, gente, os caras não têm que andar com a mesma frequência? Então, tipo assim, enquanto esse cara dá uma volta, esse aqui tem que dar uma volta também, não tem? Só que pensa comigo. Esse cara, ele não está num círculo maior. Então, para ele dar uma volta inteira ao mesmo tempo que esse cara, ele precisa andar mais rápido, porque ele tem uma distância maior para percorrer. Ou, em outras palavras, eu posso pensar o seguinte, ó. Quem possui maior velocidade, A ou B? Eu posso pensar assim, ó. V não é igual a ômega vezes o raio? Então pensa comigo, ó. Qual a velocidade do ponto A, que está aqui na circunferência zona? Vai ser ômega vezes o R1. Perfeito? Mas qual a velocidade do ponto B, que está na polia 2? É o mesmo ômega vezes R2. Ou seja, qual a conclusão que eu chego? Quem está mais afastado do centro da circunferência, o centro da circunferência seria o eixo, não é? Ó? O ponto que está mais afastado do centro, que é o de raio maior, ele vai ter que andar mais rápido. Ó. Ele vai ter que andar mais rápido. Quanto mais afastado ele estiver do centro, mais rápido ele tem que girar. Pergunta logo, diacho. Oh, meu Deus do céu. Pergunta de novo, não entendi. Não, não, então, toma cuidado. Eu não disse que ele vai girar mais rápido. É porque assim, quando você fala girar mais rápido, talvez você esteja falando da frequência. Eles não estão girando, eles estão girando com a mesma frequência. Tipo assim, o que eu quero dizer, os dois pontos estão fazendo isso, ó. Ok? Só que tem um ponto que está fazendo isso, ó. Enquanto o outro está fazendo isso, ó. Tem um que está girando num círculo pequenininho. O outro está girando num círculo grandão. Só que se os pontos têm que girar no mesmo tempo, a distância que esse cara anda para dar uma volta é maior que a distância que esse cara anda para dar uma volta. Tenta imaginar que esse ponto aqui, ó, ele tá andando junto com o B. Só que, por exemplo, quando o B dá meia volta, o A também dá meia volta. Só que a meia volta do A, ela é muito maior que a do B. Se ela é muito maior que a do B, essa velocidade ela tem que ser diferente. Entendeu? É muito importante a gente não olhar para essa velocidade e confundir ela com frequência. Porque as frequências são iguais. Então, vê, ó, uma volta inteira, uma volta inteira, uma volta inteira. Só que cada volta inteira de cada um é muito diferente. Por isso eu concluo que eles têm que ter a velocidade diferente. Fala. Também, também.
Porque, vamos lá, o B andou isso, não andou? Ele anda 2πr num certo tempo. O A também vai andar 2πr no mesmo tempo. Só que o 2πr que o A anda é maior que o do B. Por isso o A está com uma velocidade maior. Por i- Não? Vamos lá. Vamos lá. Frequência é número de voltas por tempo, não é? Então pensa comigo assim. Para n igual a 1, uma volta, o tempo do A tem que ser igual ao tempo do B. Porque eles estão presos. Tá bom. Vamos calcular a velocidade do A? 2π RA sobre tempo. Ok? E a velocidade do B? 2π RB sobre o tempo. O tempo não é o mesmo, mas o raio é o mesmo? É isso. Como o A está numa circunferência maior, para que ele ande o mesmo tempo que o B, ele tem que estar mais rápido. Não. Você vai perceber os dois fazendo isso. Por isso que eu estou falando. Você está confuso, você está caindo no mesmo erro da Amanda. Velocidade não é frequência, exatamente. Mas não, vamos de novo, vamos de novo. Você entendeu mesmo? Ah, eu entendi. Ai, caralho. Calma, é brincadeira. Oi. É, é. Porque ele está mais longe. Hã? A frequência é a mesma. Exatamente. Você quer ver um outro exemplo? Aqui não é do tempo de vocês, então talvez vocês nem conheçam isso que eu vou falar. Vocês já ouviram falar de vinil? O que é vinil? É um disco, exato. Alguém tem vitrolinha de vinil em casa? Então você vai fazer uma brincadeira lá na sua casa, com a vitrola da sua avó. Tem disco lá ou não? Tem. Então é simples. Você vai pegar um disco, colocar na vitrola, e vai colocar duas pontinhas assim no disco, ó. Uma aqui e outra aqui. Pode ser um papelzinho, um adesivinho, qualquer coisa. Chama aqui de ponto A e ponto B. E bota a vitrola para andar. Se você botar a vitrola para andar, não precisa ser muito esperto para entender que os pontos vão fazer a mesma coisa, não vão? Ó? Eles vão girar no mesmo tempo. Mas quem está mais rápido? Por que, que o B está mais rápido? Porque ele é numa circunferência maior. Exato. Eles são obrigados a andar ao mesmo tempo. Eles são obrigados a andar ao mesmo tempo porque eles estão na mesma circunferência. Só que para eles conseguirem fazer esse percurso no mesmo tempo, o A ele vai ter que andar uma distância menor que o B, tá vendo? O B dá uma puta circunferência. O A dá uma circunferênciazinha pequena, tá? Ô, gente, vocês já repararam? Não tem nada a ver com a aula, mas tem. Aquelas corridas de atletismo que tem uns caras que saem mais na frente do outro? Já viram isso? Eu vou contar para vocês a historinha, para vocês entenderem. Tem umas corridas de atletismo que elas são assim, ó. A pista, ela é assim, ela parece um ovo assim. Tem duas retas e duas curvas. Quando a corrida é de 100 metros, que é uma corrida curtinha, eles usam a reta. Só que às vezes a corrida é de 400 metros. Então, muitas vezes, a corrida por ser de 400 metros, os caras largam na curva. Largam na curva. E eu não sei se vocês já repararam alguma vez, se já assistiram corridas desse tipo. Quando os caras largam na curva, tem uma situação muito curiosa. O cara que larga na raia mais aberta, ele larga mais à frente. À medida que o cara vai, quanto mais para dentro larga o corredor, mais para trás ele anda. Ele tá. Por que que isso acontece? Ah, eu sei, porque esse cara é um trouxa. Ele escolheu o pior jarda para correr, ele é um imbecil. Esse aqui é o espertinho. Não, né? O que acontece é que tem uma diferença de percurso aqui.
O cara que vai fazer a curva mais fechado, ele vai andar uma circunferência meio maior do que esse aqui. Então, prevendo esse problema, o cara que larga na raia de fora, ele larga mais para frente do que o cara que larga de dentro. Por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês entenderem que percorrer metade de uma circunferência, exemplo, não quer dizer percorrer o mesmo metro. Se a circunferência for maior ou menor, você anda a distâncias diferentes. Tá? Quanto tempo eu tenho de aula? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém sabe onde é a base de lançamento de foguete na Terra? De onde a gente lança foguete? Geralmente a gente procura lançar foguetes de locais próximos à linha do Equador. Por quê? Como é que é? Fala aí, fala aí. Por quê? Porque a circunferência é maior, mas e o que que isso causa? É verdade. É verdade. Olha só, gente. Isso já foi pergunta da Unicamp, tá? Lançamento de foguete. Então, vamos lá. Terra, Equador. Se você procurar na internet onde são as bases de lançamento de foguetes, né, tanto missão tripulada como missão não tripulada, as bases de lançamento de foguetes são próximas às linhas do Equador. Tanto é que há alguns anos atrás, acho que lá para 2016, 2017, o Brasil estava fazendo um projeto de parceria com a NASA para usar a base de Alcântara para jogar foguete para cima, justamente pela posição estratégica dela, que é na linha do Equador. Tá? O que acontece? Para você conseguir lançar um foguete e ele sair da atmosfera, ele precisa ser lançado com uma certa velocidade. Essa velocidade, ela se chama velocidade de escape. Escape. O que é a velocidade de escape, gente? A velocidade com que você tem que jogar um corpo para que ele consiga sair da força da gravidade. Quando você atira um corpo para cima e a velocidade dele está menor que a de escape, ele pode até subir bastante, mas ele vai cair de volta. Então eu preciso de uma velocidade de escape. Agora tem um problema. Para eu atingir essa velocidade de escape, o que eu preciso? De combustível. Certo? Ah, tá bom. Então entocha combustível no foguete. Só que aí tem um problema. Quanto mais combustível o foguete tem, mais pesado ele fica. Ou seja, onde eu estou querendo chegar? Não é tão simples lançar um bicho para fora da atmosfera. O que a gente sabe? Nós estamos rodando. Todo mundo que está na Terra está girando, não está? Então, eu estou girando, vocês estão girando, a gente está fazendo isso aqui. Em qual região da Terra estão os pontos que giram com maior velocidade? Se você pegar, por exemplo, um ponto aqui no Equador, imagina que para ele dar uma volta completa, que seria um dia inteiro, ele vai ter que andar uma circunferência 2πr, não vai? Onde R seria o quê? O raio da Terra. Tá. Agora vamos imaginar que tenha um ponto situado aqui no hemisfério norte, ponto B, ponto A e ponto B. Vou colocar A primeiro aqui e B aqui. Gente, o ponto B, ele está girando com o mesmo ômega do A. Enquanto o A gira uma volta inteira, o B gira uma volta inteira. Então nós estamos saindo de uma situação muito parecida com essa daqui, ó. Os dois presos no mesmo eixo. Só que tem um detalhe. A velocidade desse ponto aqui é 2πr. Por quê? Porque esse ponto aqui ele está a uma distância menor do centro da circunferência. À medida que você vai aumentando a latitude do ponto, ele vai se aproximando dos polos, não vai? Uma vez que ele vai se aproximando do polo, essa velocidade aqui vai diminuindo. Então, tipo, o ponto que está no Equador, ele tem que girar uma puta de uma circunferência. E o ponto que está aqui gira numa circunferência menor.
Conclusão. A velocidade desses pontos aqui está maior do que as daqui. A velocidade do ponto A é maior que a velocidade do ponto B. Dá para entender agora por que é melhor lançar um foguete do Equador? Quando eu lanço o foguete para cima, eu já solto o foguete com a velocidade de onde ele está. Então, se o foguete está no Equador, a hora que eu lançar ele para cima, a velocidade real do foguete é a velocidade da Terra mais a que eu lancei ele. Então, fica muito mais fácil dele atingir a velocidade de escape. Tá? Vou escrever aqui, ó, pontos próximos ao Equador. Pontos próximos ao Equador possuem velocidade maior. Mas não é a velocidade angular, né? Maior velocidade linear se comparados a pontos, opa, próximos aos polos. Tá bom? Quanto mais próximo dos polos, menor é a circunferência que ele tem que andar. Tá bom? Peraí, como é que é? Se eu fosse lançar do ponto B, então, se eu fosse lançar do ponto B, ele partiria com uma velocidade menor já. Então, teoricamente, eu precisaria pôr mais combustível nele para conseguir acelerar ele até eu conseguir fazer ele escapar. Seria, quanto mais longe do Equador, assim, do ponto de vista mais prático possível, quanto mais longe do Equador, mais gasolina eu tenho que pôr no foguete para conseguir fazer ele subir. Tá? Por isso que as regiões no Equador elas têm interesse militar. Tá? Por exemplo, a União Soviética, quando ela lançava lá aquela cápsula deles lá, ela lançava perto do Cazaquistão. E o Cazaquistão é um pouquinho acima do Equador aqui, não é tão próximo ao Equador, por exemplo, como Cabo Canaveral, na Flórida, né, que o pessoal usa lá na NASA. Tá bom? Beleza? Tinha uma outra coisa que eu queria. Ah, puta, tem uma coisa que você falou, eu me lembrei. Ô, gente, e se eu tiver aqui em cima do polo? Como que é o movimento de uma pessoa que está em cima do polo? Qual a velocidade dela? Zero. Tenta imaginar a Terra e uma pessoa só. A Terra está girando, não está? Enquanto a Terra está girando, essa pessoa ela só está fazendo isso, ó. É, ela está parada. Ela está em cima do eixo, percebe? Se ela está em cima do polo, significa que ela está exatamente em cima do eixo. Ou, tenta imaginar o seguinte lá na vitrola da sua avó. Imagina você colocar um pontinho bem no eixo de onde você enfiou o disco. O pontinho só vai ficar fazendo isso, ó. A frequência é a mesma para todo mundo. Qual é a frequência? Qual é a frequência de rotação na Terra? 1/24 horas. Uma volta para cada 24 horas. Ou, se você quiser, ah, eu acho melhor deixar em hora, né? A frequência é melhor. Deixar em segundo não vale a pena. Tá? 1/24 da hora. Que ângulo? Não, 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 calma. O ômega é 2π/24. Não importa. Qualquer coisa está girando 2π/24. Agora, o que, que vai ser diferente? O V. Porque V é ômega R. É aí que está a situação, ó. Se V é igual a ômega R, pensa comigo. O ômega é igual para quem está aqui, para quem está aqui e para quem está aqui. É o mesmo ômega, né? Tipo assim, uma pessoa que está lá no Polo Norte, para ela, o dia tem 24 horas, assim como eu. A questão é que, para que nós andemos a nossa circunferência, a gente vai ter que andar em velocidade diferente. Quem está mais afastado do centro? Equador. Porque quando eu falo centro, eu estou falando do eixo da Terra, ó.
Então, por exemplo, esse cara está a uma distância grande do eixo. Esse aqui, ele já está a uma distânciazinha menor do eixo. E esse está a uma distância zero. Então, a velocidade dele linear é zero. Mas não o ômega, ele não deixa de girar. Hã? Ah, não, não, aí é outra coisa. Isso tem a ver com a inclinação da Terra. Por que que às vezes o dia é mais comprido, mais curto? Isso é outra história, tá? Deu para entender mais ou menos como funciona isso, gente? Essa dinâmica de rodar? Dinâmica de rodar é boa, né? Tá bom. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Queria fazer mais um. Dá tempo? Acho que dá tempo. Vou fazer a questão 4, tá? Saideira. Aí depois, para a próxima aula, a gente faz as outras. Questão 4. Duas polias 1 e 2 são ligadas por uma correia. A polia 1, que é a maiorzinha, eu podia ter até deixado, né? Mas tudo bem. A polia 1, ela está girando, desculpa, ela está com um raio de 20 centímetros e ela está girando com uma frequência de 30 RPMs. Já a polia 2, ela está com um raio de 15 centímetros, tá bem? Isso, ó. Não há escorregamento da correia com as polias. Determine a frequência da polia 2 e as velocidades lineares dos pontos P1 e P2. Ele colocou no desenho dois pontos. Um ponto P1 aqui, que está andando para a direita, e um ponto P2, que está andando para a esquerda. Tudo bem? E aí? Gente, nós estamos no caso 1, certo? No caso 1, as duas polias têm que girar com a mesma velocidade. Então eu tenho V1 igual a V2. Tá. Quem é V1? 2 π R1 F1 igual a 2 π R2 F2. Quando você já tem prática, você já pode ir direto para o final da fórmula, né? Ó, já cancelando aqui os dois π's dos dois lados. Tá? Aqui, ó, gente, só um detalhezinho. Normalmente eu transformaria a frequência em hertz. Como ele não especificou, calcule a frequência em hertz, eu vou deixar a frequência 1 em RPM e aí eu vou achar 2 também em RPM, tá? Então vai ficar assim, ó, 20 vezes 30 igual a 15 vezes F2. Ali, ó. Tudo bem? Dá para simplificar ali o 30 com o 15, né? Ó, 30, 15, aqui dá 2 e 1. E aí a frequência deu 40 RPM. Hum, tá? Essa era a primeira parte da questão, o item A. No item B. Oi, não entendi. Não, não vou passar. Não vou passar. Eu vou passar agora. Porque, ó, para fazer o item B, eu quero calcular a velocidade. A velocidade é 2πRF. Só que aqui eu preciso estar com a frequência em hertz. Eu preciso. Ah, por que que você precisa, Danilo? Porque eu quero que saia em metro por segundo a velocidade. Tá? Então,
a gente pode escolher, tá, pessoal? Ou eu trabalho com os dados da primeira polia, ou com o da segunda. Tanto faz. Vamos usar o da segunda? Como que eu transformo de RPM para Hertz? Eu vou matar vocês. Divide por 60. Então eu posso fazer o seguinte: isso aqui daria 40 sobre 60 Hz, tá? E isso se eu quiser transformar essa frequência para Hertz. Eu posso trabalhar com essa que está mais fácil, tá? Então vai. Eu vou usar a da frequência 1, tá? Que foi que vocês estão resmungando aí? Fala. Ai, Jesus, já até sei o que que é. Fala. Vai. Não sei. Pode ser? Ele pediu para usar? Tá, vamos colocar 3. Ô, gente, por favor, vejam se vocês entendem o que está escrito aqui. Da onde veio esse número? É o raio em metros. O raio em metros. E de onde veio esse número aqui, ó? É a frequência em hertz. A frequência não era 30 voltas por minuto? 30 voltas por minuto é meio hertz. Olha lá, tá? Se você quiser fazer com os dados da rodinha 2, ó, com os dados da polia 2, aí você faz isso, ó. 2π R2 F2. Seria 2π 0,15 vezes a frequência em hertz. 2/3 de hertz. Tá bom? Ó, gente. Essas duas contas, elas têm que levar ao mesmo resultado. Tomara que dê, né? Aqui vai dar um. Aqui vai dar 0,2π, né? Vê se deu isso. Deixa eu só conferir essa daqui. Ah, essa também vai dar 0,2, ó. Aqui vai dar 0,30, 0,1, 0,2, é. Tá? Eu só fiz as duas contas aqui, gente, para vocês verem que dá o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado, né? Porque é a premissa de que a gente partiu. As velocidades serem iguais. Tá bom? Vão embora? Então tá bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Pela aula de hoje. Amanhã, pessoal, tem oficina simulado, tá? Dá uma olhada lá no grupo, eu mandei para vocês a inscrição. Vocês podem fazer aqui ou em casa. Mas eu preciso saber exatamente quantas pessoas vão fazer, tá? Oi. Não, não. Não,